Você já ouviu falar de uma guerra sem tiros, sem soldados, sem bombas, mas com bandeiras, uísque e piadas diplomáticas? Parece enredo de comédia, mas é real. Esta é a história da vez em que a Dinamarca invadiu o Canadá, por acidente ou quase isso. Uma disputa que durou décadas, envolvendo um território congelado, dois países civilizados e muita cordialidade. Prepare-se para conhecer a chamada Guerra do Uísque, o conflito mais educado da história moderna. Capítulo 1. Menos o que é a Ilha Hans? A Ilha Hans é um pequeno pedaço de terra de apenas 1,3 km². Fica no Estreito de Nares, que separa a Groenlândia do território ártico do Canadá. Apesar de ser uma ilha desabitada, ela está localizada entre os limites marítimos dos dois países, e isso a torna estrategicamente importante. Não por riqueza natural, mas por questão de soberania. Capítulo 2. Menos como a disputa começou. A origem do conflito remonta à década de 1970, quando o Canadá e Dinamarca assinaram um tratado para definir as fronteiras marítimas no Ártico. O problema? Eles deixaram de lado a pequena ilha Hans. Nenhum dos dois quis ceder e o impasse permaneceu. Era uma falha diplomática. Ou o início da mais inusitada guerra do século. Capítulo 3. Menos o início da guerra nos anos 1980, o Canadá decidiu tomar a iniciativa. Militares canadenses visitaram a Ilha Hans, fincaram uma bandeira do país e deixaram uma garrafa de uísque canadense como símbolo da ocupação. A Dinamarca respondeu pouco depois. Substituiu a bandeira pela sua e deixou uma garrafa de schnapps dinamarquês com uma mensagem: "Bem-vindo à Dinamarca". Essa troca de visitas, bandeiras e bebidas continuou por décadas. Era uma guerra sem vítimas, mas com muito bom humor. Capítulo 4. Menos a cobertura midiática. Com o tempo, a história chamou a atenção da mídia internacional. Jornais e programas de TV trataram o episódio como uma curiosidade diplomática. Termos como a guerra mais amigável do mundo e a disputa do uísque viraram títulos frequentes. Especialistas em geopolítica começaram a usar a disputa como exemplo de diplomacia pacífica. Menos quase um meme entre embaixadas. Capítulo 5. Menos o significado político por trás da piada. Apesar do tom cômico, havia um pano de fundo sério. A soberania territorial, controlar a Ilha Hans, não traria grandes vantagens econômicas, mas representava autoridade sobre rotas marítimas futuras e possível influência sobre áreas polares estratégicas, especialmente com o derretimento das calotas polares e novas possibilidades de navegação. Capítulo 6. Menos o acordo final. Em 2022, depois de quase 50 anos de disputa, Canadá e Dinamarca finalmente chegaram a um acordo. Dividiram a Ilha Hans ao meio. Literalmente, um marco foi colocado no meio do território, simbolizando a paz e a solução amigável do conflito. Agora, a ilha pertence simultaneamente aos dois países. Não há guardas, nem soldados. Apenas um pequeno lembrete de como o bom senso pode resolver até os impasses mais inusitados. Capítulo 7. Menos lições dessa história. O conflito da Ilha Hans mostra que a diplomacia pode e deve ser resolvida com respeito mútuo. Em vez de tanques e aviões, os ataques foram feitos com garrafas de uísque e bandeiras. E se o mundo inteiro resolvesse suas disputas assim? Além disso, essa história revela como detalhes esquecidos em tratados podem gerar décadas de negociações, e como o simbolismo dos territórios pode ser mais importante do que sua utilidade prática. Curiosidades finais. A Ilha Hans ficou famosa nas redes sociais como o território mais amigável do planeta. Já houve propostas de transformar o local em ponto turístico para aventureiros menos, mas o clima severo do Ártico ainda impede essa ideia. Em 2022, o acordo final foi comemorado com uma troca simbólica de garrafas, claro. Encerramento no fim? Ninguém perdeu. Ambos os países ganharam uma história para contar e uma bela lição para o mundo. A invasão ocidental da Dinamarca ao Canadá talvez seja um dos melhores exemplos de que nem toda guerra precisa ser trágica. Algumas podem até acabar com um brinde. Se você gostou dessa história surpreendente, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Fio da História. Aqui, cada vídeo é um passaporte para o lado curioso do passado.